Muito boa noite, povo de Deus, graça e paz, seja bem-vindo no nosso Montecast, www.batistamontesião.sinop.com.br e também no nosso YouTube, Monte Sião Sinop. Hoje nós estamos aqui com a Maria de Oliveira, que é escritora, empresária, pastora e também contadora. Meu Deus, são tantas coisas. Maria, boa noite, graça e paz, seja bem-vinda ao nosso Montecast. Boa noite, pastor, muito obrigada pelo convite. Estou alegre por estar aqui e vou compartilhar minha experiência. Nós convidamos você porque eu vejo em você uma mulher dinâmica, uma mulher de garra, uma mulher que luta, uma mulher que é exemplo para muitas outras mulheres que às vezes estão assistindo a gente aí e estão olhando, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Mãe, filha, esposa, empresária, contadora, meu Deus, são multiformes. Maria, como você resumiria hoje Maria de Oliveira em poucas palavras? Maria de Oliveira, em poucas palavras, seria uma mulher que não desiste, uma mulher que acredita que com Deus todas as coisas é possível e todos os dias a primeira coisa a se fazer é buscar a orientação, a instrução no Senhor, porque aí a força vem, naturalmente. A ajuda que a gente precisa, essa conexão entre os papéis que a gente executa, ela vem por causa do canal de Deus em nossas vidas. Interessante, amados. Dá uma olhada nos vídeos da Maria, que faz os seus devocionais todas as manhãs, principalmente para mulheres. Tem aí uma multidão de mulheres que ouvem esse devocional, que trazem para a vida dela. E é muito interessante que a Maria, ela trouxe as tolices. Maria, fala um pouco dessas tolices, que tem sido sucesso aí na internet. O estudo sobre as tolices, ele veio por uma necessidade da minha própria vida, porque quando eu estava numa situação que eu queria saber como eu poderia melhorar dentro daquela demanda que eu tinha para resolver. Então, eu comecei a imaginar quais seriam os motivos ou as atitudes, os comportamentos que teriam me levado. Então, eu fiz um treino sobre o que a Bíblia diz sobre a mulher tola. Porque o versículo em si diz assim: a sábia edifica a casa, a tola com as próprias mãos a derruba. Mas quem é exatamente a sábia? E como não ser a tola? E como não ser a tola? E isso é uma pergunta que deixa a gente muito assim, no primeiro momento parece ser uma coisa simples. A tola derruba com as próprias mãos. Mas como não ser a tola? E aí você vai colocar numa lista comportamentos rotineiros do dia a dia que você pode estar fazendo motivado por algum sentimento ou por algum ressentimento ou instigado por alguém que convive com você, que te impulsiona a tomar decisões que contraria o seu próprio propósito ou que contraria o próprio propósito do ambiente ou do relacionamento ou da situação em que você quer que seja alcançado ou que você quer que permaneça dando certo. Então, é um estudo que vale a pena mesmo revisionar tanto o coração, né, sobre o sentimento, o que está guardado, o que te leva a tomar certas decisões, quanto o que as pessoas que estão ao teu redor estão te impulsionando a fazer, porque às vezes a gente toma decisões impulsionado pelo que as pessoas dizem que nós devemos ser, só que isso nos afasta do propósito de quem realmente somos. Então, o estudo das tolices, que são 30, né? 30 que foram identificadas. Começou com 30, né? Mas... Não, começou com 27. 27. Isso, o estudo era 27. Aí eu fiz em 2020. Aí eu aprendi as 27, treinei sobre as 27. Aí quando foi agora, no início de 2025, aí eu fui orar e entendi que eu precisava voltar e revisionar o estudo. Aí eu achei só 24. Aí eu fui orar, porque eu digo, onde é que eu anotei? Eu tinha todas as minhas anotações, não consegui encontrar. Achei 24, não encontrei as 3 que faltaram. Fui orar e o Senhor me deu mais 6. Então, eram as 6 que eu estava cometendo agora, as 6 tolices que eram de agora. Aquelas 24 era só para revisionar. As 6 que faltaram eram as atuais. Então, essas atuais, eu estou trabalhando nelas. Algumas eu acredito que eu já consegui eliminar. E algumas eu ainda estou trabalhando, porque são atitudes que aparentemente não teria nenhum problema, não seria nenhum
pecado, mas são comportamentos que me afastam do propósito daquilo que eu preciso as ter. raposinhas que fazem mal à vinha. São rotinas que me distanciam da presença de Deus, principalmente, ou rotinas que desvirtuam da minha identidade, ou pensamentos que me distanciam, por exemplo, a insegurança. É algo que nos afasta, primeiro, de nós mesmos, porque quando estamos inseguros, perdemos toda a vontade de fazer alguma coisa, ou toda a coragem de agir, ou até mesmo recuamos, né, de algumas situações, omitimos algumas decisões por insegurança. E isso é algo que, no primeiro momento, não é uma coisa que vai prejudicar terceiros, né? Não é visto como um pecado, como uma coisa grave, no primeiro momento. Mas isso, no longo do tempo, isso pode te afastar, assim, de forma gigante daquilo que você deveria estar fazendo. Marinha, você escreveu 3 livros publicados já, né? Publicado de forma de livros mesmo, né? Não online, não e-book, só um. Os outros 2 são e-books. Só. E eu estou planejando fazer a edição deles, né? Em livros mesmo, só que eu ainda não fiz por conta de design de capa, estrutura conceitual ali da abertura. Detalhes. Isso. O que fala o teu primeiro livro, Marinha? E os outros 2, do que falam? O primeiro livro vai dizer: o fim é só o começo. Este livro, ele está embasado na história da juíza Débora. Por quê? Sim. Ele vai dizer que quando você acaba, porque não quer dizer o fim de uma situação, começa outra situação. Isso também. Mas no livro, o fim é só o começo, é em relação aos papéis. Então, uma mulher, ela é filha de Deus, ela é serva, ela é mãe, ela é esposa, ela é a profissional. Então, esses papéis, eles não acabam. E quando você está terminando uma rotina, é o começo de outra. Por exemplo, você é mãe de uma criança. Quando você aprende a ser mãe de uma criança, você passa a ser mãe de um adolescente. Quando você aprende a ser mãe de adolescente, você tem que aprender a ser mãe de jovem. Quando você é mãe de jovem, você tem que aprender, às vezes, a ser vó. Então essa é o fim de uma jornada, é o começo de outra. E aí, na ocasião, foi também uma necessidade de entender essa mudança comportamental, porque a mudança de uma mulher, ela não é para todo sempre. De acordo com o que as coisas vão acontecendo, de que a geração vai crescendo, de que a estrutura familiar vai se reformulando pelo crescimento natural da família, ela precisa se comportando com mais maturidade, com mais conhecimento, com mais observação da sociedade, do que são, né, quais seriam as ameaças de sua casa. Então, é essa necessidade. E quando eu fui procurar uma mulher que teria feito isso na Bíblia, porque naquele momento eu estava intrigada, assim, falei, é um peso muito grande, é muita coisa para uma pessoa só. E eu descobri que Débora era tudo isso, né? Porque lá, quando vai falar dela, diz assim: ela era uma juíza, ela era a esposa de Lapidote e ela era profetisa. E ela atendia as pessoas profissionalmente como juíza debaixo de uma palmeira. Meu Deus. Então, ela era uma mulher com pouco recurso, mas ela tinha marido, ela tinha ministério, né, porque ela era profetisa, e ela tinha uma profissão secular, que ela era juíza. Então, eu entendi. E ela se posicionou em Deus, dizendo que ela não suportaria mais aquela situação do povo de Israel, porque ela se colocaria como mãe daquele povo em intercessão a Deus, para que Deus fizesse com que eles saíssem daquela escravidão. Então, eu entendi, se Deus pôde usar aquela mulher, e não só ela, porque através dela Deus pôde usar também uma anônima, que é a Jael, que foi a que finalizou com essa guerra, então significa que todas as mulheres podem. Olha só. Todas as mulheres. Não é porque uma tem um cargo, ou estudou, ou tem uma profissão, ou está financeiramente mais abastada do que a outra, que ela vai ser o privilégio de fazer algo grande diante de Deus. Porque quando a gente compara as duas, então, Débora tinha cargo. Ela era juíza. Mas Jael não era ninguém, era uma anônima. E foi ela que finalizou a guerra. Olha só. Então, as mulheres precisam olhar para esse exemplo e dizer, sendo anônima ou sendo conhecida, fazendo parte de uma sociedade bem remunerada ou fazendo parte de uma sociedade do anonimato.
Deus pode me usar para fazer grandes coisas na terra. Vocês estão vendo aí, viu, mulheres? Vocês estão recebendo esse recado direto do trono de Deus aí, através da palavra. E principalmente os outros 2 livros. Maia, fala do quê? O outro livro, ele vai dizer quando o meu tudo não for o suficiente. Meu Deus, que título poderoso. Esse livro, ele diz, quando você pensa que você não pode fazer mais nada. É nessa hora que o mistério acontece. Porque enquanto você pensa, eu estou dando tudo de mim, eu estou fazendo tudo que eu posso. Então, você se sente com o controle na mão. Você se sente dona do processo. Você se sente a pessoa que está lutando e você vai vencer porque você merece vencer porque você está lutando. Aí chega um dia que você descobre que o seu tudo não é nada. Porque o seu tudo só vai ser alguma coisa se esse seu investimento estiver dentro do plano de Deus para a sua vida. Senão o seu tudo, ele só vai trazer fadiga e cansaço. Então, o que fazer quando o meu tudo não for o suficiente? Maria, interessante, né? Sempre quando você fala a respeito dos livros, eles vêm carregados com uma história. Você tirou isso da sua rotina, daquilo que você estava vivenciando. Principalmente esse título é muito poderoso. Conta a história desse livro pra gente. Quando o teu tudo não é suficiente. Quando o meu tudo não foi o suficiente, eu aprendi que eu nunca vou ter nada para entregar que não tenha vindo de Deus. Meu Deus, isso é muito poderoso. Então, hoje, depois dessa história, a minha oração mudou. Porque quando eu ia orar, antes de ter esse entendimento, eu dizia ao Senhor que Ele teria que fazer, porque Ele é meu Pai, porque Ele me deu promessas e porque eu estava sendo obediente a Ele. Quando eu entendi que não é Ele que tem que fazer, Ele vai fazer se eu souber usar aquilo que Ele colocar nas minhas mãos, se eu fizer dessa ferramenta que Ele colocar nas minhas mãos um instrumento para melhorar aquilo que está nas minhas mãos para fazer. Então, entendendo tudo isso, eu digo assim, já que o meu tudo não é nada sem Deus, então eu preciso só pedir para mim mesma me distanciar do trono da minha vida, para que o Senhor sente no trono da minha vida e faça o tudo dele ser em mim o que Ele quer que eu seja. Meu Deus. Interessante, Maria, que com essa sensibilidade toda que você acabou de trazer, essa percepção ao teu redor daquilo que você está vivenciando, empresária e contadora. Por que você é contadora? Conta a história pra gente. Porque é algo assim, muito distante dessa sensibilidade toda. Quando você fala em contabilidade, você fala em algo que nem lógico não é. Nem entra como exatas, entra como humanas, né? A contabilidade. É uma ciência social. É uma ciência social. Porque, olha, para ter essa sensibilidade, você olha assim, contador, eu falo, meu Deus, é só o Senhor para fazer esse chamado. Por que você escolheu a contabilidade, Maria? O interessante é que o sonho de menina, porque eu nunca fui... De menina? Eu nunca fui outra coisa, nunca desejei ser outra coisa. Sempre contadora. O sonho da criança era exatamente a questão do poder fazer, do dar a palavra final. Era o sonho da menina era o carimbo e a assinatura, como se fosse sentenciando algo. E foi essa... De criança, então, já surgiu essa vontade de carimbar e assinar? Isso. E essa vontade, então, é justamente o que, na vida adulta agora, quando entendi que esse tão sonhado poder de sentenciar algo, de poder decretar, de poder finalizar as coisas, não é assim na vida. Porque na vida existe um plano. Então, isso agora, depois que eu entendi essas coisas, então fez muito mais sentido ser uma contadora que influencia pessoas nos seus planos, propósitos, no seu estilo de vida. É muito mais ser assim do que fazer assim. É muito mais um estilo de vida, de organização, planejamento, direção, controle. É todo um estilo
como diria, um estilo sustentável, onde você vai colhendo os frutos naturalmente pelas ações que já foram acontecendo. Olha só. Dividir a vida entre uma vida diária de oração e de ensino da palavra ou da contabilidade, ele se torna muito conectado, porque o propósito de cada pessoa ou de cada empresário, ele nunca vai estar desconectado da missão da pessoa em si, do ser humano que é. Porque uma empresa, para ela dar certo, ela precisa ser uma empresa que o seu investidor, o seu sócio, o seu mentor, né, ou a pessoa que está ali planejando esse negócio, ela precisa gostar disso, precisa fazer parte da missão dela, ela precisa ver isso como algo que está inerente à vida dela. Então, quando eu estou trabalhando como contadora e que eu estou aconselhando ou avaliando as atividades, rotinas de uma empresa que eu conheço a história, porque eu conheço as histórias dos meus clientes, então, assim, fica muito prazeroso, porque não fica uma coisa separada da outra. Entendi. Porque eu sempre digo que o negócio é uma fatia do propósito. Ele não está distante. Né? Porque quando a gente pega a vida do ser humano e coloca ela nas áreas da vida, a pessoa ela tem que estar ali como um ser humano que pertence a uma família, um ser humano que necessita de saúde, de amigos, de dinheiro e de desenvolver uma profissão, até mesmo para ter o senso de ser útil, de fazer algo que traz crescimento, que sustenta, aquela questão de também ter a satisfação do ego em dizer que sabe e pode fazer algo em prol de alguém ou de si mesmo. Então, isso é muito legal. E isso é bom, porque... E também, dentro do meu perfil como pessoa, isso é legal por conta dos relatórios, porque eu amo as listas, né? Então, então a menina ainda está assinando e está carimbando as coisas. Todo dia. Olha que coisa boa. Mas qual foi o maior desafio para você se tornar uma contadora e empresária, né? Hoje você tem o teu escritório, você tem uma equipe hoje, mais ou menos quantas pessoas? Agora eu estou trabalhando com pouco, porque a ajuda da tecnologia é muito... Né? Agora eu estou só com 8, mas eu cheguei a ter 22. 22 pessoas, olha já. Só. Uhum. Qual foi o maior desafio na tua profissão em ser empresária, contadora e pastora? Qual foi os maiores desafios disso? Os desafios eles acontecem naturalmente, porque as mudanças das informações e as necessidades das pessoas, elas mudam muito rapidamente no mundo que nós estamos vivendo. Mas eu não consigo assim trazer especificamente um desafio que tenha talvez me desanimado ou alguma coisa nesse sentido, porque justamente eu não consigo imaginar, nunca passou pela minha cabeça, a executar outro tipo de tarefa. Olha só. Então, para mim, qualquer desafio que venha, ele acaba, às vezes, até sendo estimulador para fazer melhor, para buscar melhor. Então, assim, em relação a pastorear ou a ensinar a palavra, que é o que eu mais gosto de fazer, assim, no sentido de falar do amor de Deus, eu gosto muito de falar ensinando onde estão as referências, como o Senhor tratou em determinado tempo as situações semelhantes a essa que nós estamos vivendo. Então, em relação a isso, para mim se torna bem natural para fazer, porque eu já faço isso dentro do trabalho. É interessante que antes de eu ter a minha própria empresa, que eu sonhava em ter a própria empresa, eu pedia isso ao Senhor e dizia que na empresa, quando eu tivesse essa oportunidade, se o Senhor me concedesse isso, então eu ensinaria isso, o princípio, né, da minha empresa. E hoje a minha empresa ela é formada, né, a logo, ela é formada com um losango, que dentro esse losango é formado por 16 losangos. E cada losango daquele representa um princípio ou um fundamento, que são os 7 princípios da contabilidade, mais os princípios da administração, mais 7 princípios que foram a base que o Senhor me deu em relação a como seria a administração da empresa. Olha só. E existe esse treino,
que ele já começa com 139 slides, que toda pessoa que vai trabalhar lá, antes de começar a trabalhar, ele passa por esse treinamento para entender por que aquele nome, por que aquelas regras, por que tem que ter 1 hora de manhã antes de executar o trabalho em si, meditar na palavra, orar, ter o momento de comunhão. Todos os dias vocês pagam 1 hora. O pessoal entra que horas? A rotina começa às 6h55, mas 6h55. O trabalho só começa às 8h. Então tem 1 hora remunerado. 1 hora remunerada para oração, meditação, dinâmica, trabalho em grupo para desenvolvimento pessoal. Olha só, mesmo que a pessoa ali estiver capengando, ela já recebe uma injeção de ânimo da palavra ali e vamos embora. Muitas pessoas que passaram hoje estão convertidas, hoje dão testemunho de que o momento em que ficaram ali, né, foi um momento assim oportuno para se aproximar de Deus, para chegar. Então isso acaba sendo assim muito motivador, porque existe também os desafios das pessoas que não deram certo, que não entenderam o propósito, com certeza, que acham que não vale a pena. E a gente ouve isso com frequência. E isso talvez seja um desafio que eu tenho um pouco de dificuldade, né, de entender, porque como eu já experimentei muitas vezes e sei que posso contar todos os dias com a graça e a misericórdia de Deus, então quando eu vejo alguém dizendo que isso não vale a pena, eu não consigo ter empatia. Então assim, às vezes eu fico em silêncio para não, né, porque nem tudo convém, mas essa é uma coisa que para mim é desafiador. Quando a pessoa não aceita ou quando a pessoa faz assim pouco caso, então isso é uma coisa que desafia. E a gente precisa tomar bastante cuidado também com isso, porque, né, são estilos de vida que as pessoas escolhem, né? E a gente não pode determinar isso. Maria, eu tô curioso porque a gente já teve várias oportunidades de ter um tempo de mesa. E ela conta muito sobre a infância dela na questão espiritual. Maria, fala pra gente como é que foi esse despertar para essa entrega hoje, pastora. Você tem o dom de ensinar, dom de mestre. Fala um pouco pra gente. Essa parte é interessante porque meu pai, então eu cresci e aprendi com culto doméstico. Meu pai lia a Bíblia pra gente, ele ensinava a gente aos versículos e ele dizia para cada área da vida que a gente tem, né, até sobre os alimentos, sobre hora de dormir, sobre como gastar o dinheiro, como se vestir, para cada situações, meu pai achava um versículo, trazia como referência e era assim, forçado, que a gente tinha que aprender, porque a gente tinha que fazer a coisa certa. Ele sempre nos tratava como alguém que não tinha margem nenhuma para caminhar fora dos caminhos do Senhor. Eita. E eu louvo a Deus porque meu pai e minha mãe, né, são vivos, moram aqui. Graças a Deus. Posso frequentar, almoçar com eles, não tanto quanto deveria, mas eu vou, né, com frequência, passar esse momento com eles. E compartilhamos a palavra, né, até hoje. E isso me fez acreditar em momentos que, assim, que o mundo poderia dizer não, e disse muitas vezes não. Muitas portas se fecharam, mas o meu pai, ele dizia assim, que tudo o que eu pudesse sonhar, se eu colocasse diante de Deus, o Senhor poderia realizar. O Senhor, se Ele não realizasse, Ele ia dar uma resposta do porquê não e o que iria acontecer. Então isso foi muito motivador. Quando eu estava no primeiro semestre da faculdade, aconteceu algo que foi muito palpável na minha história e que validou tudo o que eu tinha aprendido na infância com meu pai, porque eu estava numa situação que eu pensei que eu teria que desistir por razões financeiras e eu fui até a faculdade para trancar e o diretor estava lá e ele me chamou para conversar. Eu não fui para falar com ele, fui para falar na secretaria. Mas ele me chamou para conversar. E ele disse para mim que não era para eu trancar. E eu disse para ele que eu precisava trancar. Ele disse, não, você vai embora. E amanhã, se você acordar com vontade de voltar e trancar, então você vem para trancar. Olha só.
Mas hoje não. Hoje eu não vou te deixar fazer isso. E eu fui embora muito chateada. Porque eu digo, o que ele tinha que me impedir de fazer o que eu fui para fazer? E eu falei com o Senhor assim, no caminho, voltando para casa de bicicletinha. Disse assim, Senhor, se o Senhor tem algo nisso, o Senhor me revela hoje. Porque esse homem disse para eu não trancar. O Senhor sabe o quanto foi doloroso para mim vir hoje, porque é como tirar um pedaço de mim. É o meu sonho, é o meu desejo. E eu estou vendo que eu preciso fazer isso. Mas se o Senhor tem algo para me dizer, é hoje, não amanhã. Porque eu não quero voltar amanhã para trancar, como ele me disse. Então me dê essa resposta. E eu cheguei em casa, sentei na cama e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, abri em Mateus capítulo 6, aí eu abri a partir do versículo 34. E ali vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Não mesmo. E vai dizer mais que se Deus cuida dos pássaros que não plantam, das ervas que hoje estão lindas e floridas e que amanhã serão lançadas no fogo, como que Ele não vai cuidar de mim? E que se eu depositar toda a minha confiança nele, né? Todas as outras coisas Ele vai fazer. E aí eu criei naquela palavra. E quando eu li tudo aquilo, eu disse, por que andais ansiosos? Não é mais importante a comida, você não é mais importante do que a comida, do que a bebida, não é mais importante você do que as suas vestes. Então, quando eu vi tudo aquilo, eu deitei e dormi. E naquela noite, eu sonhei. E eu tive uma visão dos próximos 6 anos da minha vida. Tudo o que eu vi naquela noite, eu vivi os próximos 6 anos. Aquilo foi tão real, foi tão palpável. E o Senhor me alimentou tanto. Porque a cada dificuldade que aparecia, vinha algo que era exatamente a visão que eu tinha tido. E aí, quando vinha a visão, eu entendia. Então, vai acontecer a próxima. Porque naquele dia eu sonhei isso, eu vi isso, e agora está acontecendo. Então, vai acontecer a próxima. Então, eu vivia certa, com muita convicção, de que tudo ia dar certo. Porque o Senhor havia me mostrado o meu futuro em 6 anos. De forma de visão, que eu pude caminhar naquilo. Então, assim, aquilo validou muito. Então, foi ali mesmo que eu aprendi, assim, a andar muito mais com o Senhor, a ler muito mais a palavra, porque aí eu tinha muito necessidade de saber qual era o meu planejamento no outro dia. Porque nesse período, logo na sequência, aí o Senhor falou comigo em Lucas 14, a partir do 28, que vai dizer, quem de vós, pretendendo construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula. E aí, eu estava nos primeiros semestres da faculdade, estudando administração, que está falando dos princípios de planejamento, administração, direção e controle. Então, a minha vida profissional com a minha vida ministerial, ela é muito conectada. Olha só, porque, que assim, bênção. A vida com Deus é uma vida de planejamento, de organização, direção e controle. Mas o controle não é meu. Então, o controle é de Deus. Mas Deus também diz que a aliança dele é revelada para aqueles que o temem. Os segredos do coração de Deus vêm para aqueles que o temem. Então, a gente não precisa ter medo no negócio, na vida. Amém. Porque tudo o que vai acontecendo, o Senhor vai revelando a cada dia. Maria, qual que foi o momento mais difícil da tua caminhada espiritual? Momento que você fala assim, olha, isso aqui foi a pior fase que eu já passei na vida. O dia que eu descobri que o meu tudo não era o suficiente. Aquele dia o chão se abriu. Você falou assim, puxa vida, então... Eu não sou quem eu pensei que fosse. Nossa, eu achava que eu estava aqui, aí, na realidade, eu tô aqui embaixo. Meu Deus, mãe. Esse dia eu orei, disse, Senhor, não me tira a fé em Ti. Porque hoje eu sei que eu não sou nada. Mas eu ainda acredito que o Senhor é tudo. Então, só isso eu te peço. Me ensina hoje, do jeito que eu estou vendo a vida, sem nenhum sentido. Meu Deus. Me ensina hoje que ainda o Senhor está comigo. Meu Deus, que forte. E não me deixa perder a fé no Senhor, porque eu sei que o Senhor pode virar o jogo. E Ele vira o jogo. E interessante, para você que está assistindo, como que eu conheci a Maria. Hoje a Maria
ela faz parte da liderança da Igreja Batista Monte Sião. Hoje é uma das pastoras que ministra, é líder de mulheres na internet. E eu mandei uma mensagem errada para ela. Né, Maria? Eu mandei uma mensagem errada para ela. Eu falei, meu Deus, eu mandei para a pessoa errada. E ela falou assim, não, você mandou para a pessoa certa. Essa mensagem era para mim. Era essa fase? Era. Essa fase eu já tinha descoberto, né? Que o meu tudo não era o suficiente. Era o momento de transição. Era o momento em que eu precisava realmente de alimento, né? De nutrição para continuar na caminhada. Aprenda uma coisa, por mais difícil que seja uma situação, por mais terrível que seja a decepção, a luta que você está vivenciando, você só precisa guardar algo no teu coração. Deus nunca vai te abandonar. Deus é o nosso socorro bem presente, principalmente no momento de maior angústia, no momento de maior tristeza, no momento em que você não chegou no fundo do poço, ainda tem mais ainda para cavar. Deus está olhando por você. Maria, muito bom esse momento que a gente está aqui, e eu gostaria que você falasse para as mulheres que estão nos assistindo, que às vezes está sem perspectiva de vida, às vezes quer jogar tudo para o alto, muitas vezes não acha mais sentido na vida, tentando tirar a própria vida. Maria, o que você falaria para essa pessoa que está vivenciando uma fase quando o tudo dela não é suficiente? Um dos versículos que me deixa muito assim animada em saber que saber que os que confiam no Senhor não se abalam. Essa frase, ela vem assim, como não se abalar diante de algo que eu esperava? Mas é muito forte, porque o não se abalar não é não se preocupar, se no primeiro momento, não é não sentir que o perigo está ali, mas é saber que o Senhor mantém os olhos sobre você. Então, quando a gente lê o Salmo 32, que ele diz assim, eu te ensinarei, eu te instruirei, os meus olhos estão sobre ti. Quando a gente olha para isso e diz assim, eu quero uma experiência desse jeito. Porque eu gosto de pensar que nós não temos outro lugar para nos amparar. Não temos outro Senhor que pode nos ensinar a superar os obstáculos. E a nossa vida, ela é assim. Porque nós precisamos, para mudar de níveis, para sair de onde estamos, para ir para um lugar melhor, nós temos que ser aprovados no nível em que nós estamos. Então, para quem está sabendo, sentindo ou percebeu que o seu tudo não está sendo suficiente, ou que o seu tudo não está levando você onde você desejaria estar, então você precisa olhar para esse Deus que te dá essas promessas, que diz que aqueles que confiam nele, ele vai ensinar, ele vai instruir, ele vai direcionar, que os olhos dele estão sobre você. E que esses também têm a promessa de que continuarão, caminharão e não fadigarão. Mas, ao contrário, subirão como águia. E esse subir como águia não quer dizer em relação assim, hoje você está no nível terreno ou no térreo, e daqui a pouco você está lá no segundo ou no terceiro andar. Quer dizer numa constante, numa perseverança, numa resiliência, numa estrutura em que você pode qualificar ali a sua vida como uma vida de bem com a família, de bem com a saúde, de bem com seus amigos, de bem com as suas finanças, fazendo aquelas coisas que você gosta de fazer, porque isso é o maior privilégio que nós temos, viver a vida que Deus nos deu para viver, porque os nossos sonhos, eles são realizados no cotidiano. Não vai existir aquele dia que você vai falar assim, pronto, cheguei aqui, é o ápice da minha vida e acabou. Porque a vida, ela é uma jornada que começou no dia que nascemos e só vai ter um ponto final o dia que nós voltarmos para o Senhor, nosso Deus. Então, não vai existir aquele pico que às vezes a gente fica sonhando,
porque o dia que isso acontecer, então eu vou ser feliz. Não. Eu preciso ser feliz a cada fase, a cada processo. No dia da dificuldade, eu preciso saber que o Senhor não me abandonou, mesmo que eu esteja com dor, mesmo que eu esteja chorando, mesmo que eu esteja com um sentimento que não é nada confortável, mas a presença do Senhor, ela continua ali. Ela não se afasta. E o dia que um pouquinho disso melhorou, eu já preciso celebrar. Eu já preciso entender que a minha jornada continua. E louvado seja o nome do Senhor, porque a minha jornada continua. E a cada dia Ele me faz mais forte. Isso é o pensamento que nós temos que ter, porque não há nada que aconteça conosco que não é por permissão de Deus. É melhor a gente viver debaixo da vontade de Deus, porque essa é perfeita, é agradável e nos dá conforto mesmo. Mas a permissão, ela é muito necessária, porque ela nos ensina e ela nos transforma e ela nos faz cair fichas que não cairiam se nós estivéssemos no conforto. Então, Deus, sendo nosso Pai, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos amar e Ele vai nos carregar no colo nos dias em que nós não estamos conseguindo. Ele vai nos carregar no colo porque Ele nos ama, independente daquilo que nós erramos, que nós caímos. Ele vai estar sempre olhando e nos chamando de volta. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maria, fala para as pessoas o seu canal, o seu Instagram, como é que elas vão fazer para poder entrar em contato contigo, principalmente as mulheres, que queiram um conselho, que queiram participar, principalmente das tolices. Eu recomendo para você, mulher. Mulher, olha, essas tolices aí tinham que ser abertas para homens também, porque, olha, são cada uma que é fantástica. Então, você acredita que para os homens eu fiz 40? Acabei semana passada. 40? Essa é a novidade. Depois das 30 tolices, 40 só para os homens. Você já está ligado que a coisa vai ficar terrível, né? Porque aí, quando eu estava entendendo sobre todas as tolices e como ser a sábia, então, uma das coisas que a sábia faz é o falar para quem pode resolver. Para quem pode resolver, não podemos nos calar. Quem é que pode resolver todas as coisas? O Senhor. Então, diante do Senhor, não podemos nos calar em relação a aquilo que nós desejamos. Então, como a sábia vai orar pelo seu marido? Vamos identificar o que o Senhor quer que o meu marido faça. Não é o que eu quero que o meu marido faça. O que o Senhor quer que o meu marido faça. Então, tem uma lista. E aí, por que ele não faz? Talvez seja, aí vem os itens, aí vem os 40. 40 só para os homens. Talvez seja, aí vem os 40 itens. Impressionante. E já está prontinho também, já terminei semana passada. Já está pronto também. Prontinho. Você está vendo? Já está tudo pronto. Talvez seja. Falar do canal. Isso mesmo. Fala para o canal. O Instagram é MS de missionária, né? Maria Oliveira. Então é bem tranquilo, só escrever isso, MS de missionária Maria Oliveira. Aí neste Instagram tem o link para ir diretamente para o YouTube, também tem o celular, o grupo do WhatsApp, que você pode tudo através do Instagram conectar os outros canais. E esse canal também entra no Facebook, que é conectado ali, para quem usa só o Facebook, vai se inscrever a mesma coisa, vai chegar no Facebook. Já tem 503 vídeos gravados. E o canal do YouTube, ele é interessante porque ele é gravado por playlist de estudos definidos por tema. Então, não vai ter lá vídeos aleatórios. Todos vão estar gravados, salvos dentro de playlist determinada lá o assunto. Por exemplo, oração pelos filhos, tem lá uma playlist sobre a geração. Oração para o casamento, tem lá uma playlist sobre o casamento. Oração sobre o planejamento financeiro, também vai ter lá uma playlist sobre isso. E aí outras playlists lá. Já está com mais de 500 vídeos gravados, né? Nós terminamos terça-feira os 150 dias do Devocional dos Salmos. Está todos gravados lá no Instagram. Quem quiser fazer, né, revisionar a partir
do primeiro dia, que está lá gravado, ouvi o que eu disse, os versículos que eu entendi que era importante para mim naquele dia do devocional, porque eu fiz as gravações real, eu fazendo o meu devocional, estudando sobre o meu devocional, datei, anotei, e eles foram, quando eu estava já no dia 38, aí eu comecei as postagens, porque daí eu tinha estoque de vídeos para não faltar nenhum dia, né? Então foi muito bacana. Essa semana eu estou terminando uma série de estudo, que é a oração do empreendedor. Olha só. É a oração do empreendedor. Eu descobri que tem uma Bíblia sobre o empreendedor. E essa Bíblia, inclusive eu trouxe uma para você. Ah, que beleza. Aí, ó. Tá Já vai virar tradição isso aí, hein? Olha. Trouxe uma Bíblia. Descobri que tem uma Bíblia do empreendedor. Eu ainda não conhecia a Bíblia de papel. Eu li ela online, dei uma olhada nela online e já fiz 5 vídeos, né? 5 estudos sobre ele, oração sobre ele, e já postei. Hoje nós já estamos no 3º dia desse estudo da oração sobre o empreendedorismo. Olha só. Eu vou rasgar porque... Olha. Que bonito, hein? Olha. Glória. Maria, muito obrigado pelo presente. Olha aqui, pessoal. Olha que bonita. Bíblia do empreendedor. Bíblia, fé e trabalho. Eu ainda não abri ela, não li, mas eu vi ela pela internet. Eu olhei o conteúdo pela internet. Me parece ser algo muito precioso. Aqui? Dá uma olhada aqui. Ó. Bíblia, fé e trabalho. Tá aqui. Dá pra pegar certinho? Vai pra cá? Isso, Bíblia, fé e trabalho. Maria, muito obrigado. Amei o presente. Não tem presente melhor do que você dar a palavra do Senhor para qualquer pessoa. Olha, você vai dar um presente para alguém? Dá uma Bíblia. Dá uma Bíblia no momento de maior aflição dela, ou no momento de celebração, ela vai lembrar da palavra do Senhor. Chegamos ao fim, Maria, do nosso Montecast. É um prazer ter recebido você aqui. Muito obrigado por ter compartilhado um pouco da tua vida. Maria, um versículo que você carrega para a vida. Compartilha conosco. Nossa, tem os dias, né? Os dias alegres, os dias tristes, cada dia. Cada dia é um. Mas os dias mais difíceis. Nos dias alegres também, mas os dias mais difíceis é aquele dia que eu digo assim: este é o dia que o Senhor fez para mim, nele me alegrarei e nele exultarei. Amém. Este é o versículo que tem me acompanhado já há muitos e muitos dias. Tem aquele dia que, uau, este é o dia que o Senhor fez para mim, nele me alegrarei e nele me exultarei. Tem aquele dia, sim, este é o dia que o Senhor fez para mim. Glória a Deus. Nele me alegrarei e nele exultarei. E é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós recebemos hoje aqui Maria de Oliveira, contadora, escritora, professora, mãe, filha e esposa. E nós tivemos um privilégio aqui dela ter compartilhado um pouquinho da sua vida. Então, compartilhe esse vídeo, www.batistamontesiãosinop.com.br. Entra lá, acompanha os nossos dias de culto. E a Maria também prega aqui, hein? Então, para você que é da cidade de Sinop ou aqui da região e quiser nos fazer uma visita, Rua das Azaleias, esquina com Cerejeiras, no Jardim Botânico, aqui na cidade de Sinop. Deus abençoe a todos e que o Senhor os prospere grandemente. Muito obrigado, Maria. Obrigada. Para mim é um privilégio falar do Senhor junto contigo. Amém. Obrigada. Glória a Deus.